buenos días, amados amigos Bom dia, amados amigos e irmãos presentes y televidentes e telespectadores nos diferentes países latino-americanos países latino-americanos e caribenhos y en Norteamérica. na América do Norte. Que as bênçãos Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E nos abra o entendimento para compreender Sua palavra e corresponde a este tempo final. E nos fale por Sua palavra nesta ocasião todas as coisas que nós necessitamos compreender neste último dia. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Nesta ocasião, quero ler em São Mateus, capítulo 24, versículo 1 ao 3, onde diz: Quando Jesus ia saindo do templo, e se aproximaram-se seus discípulos para mostrar-lhes os edifícios do templo, ele respondendo lhes disse: Vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele estando sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos aproximaram-se em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá de tua vinda e do fim do mundo? Nosso tema para esta ocasião, o novo templo. Esse é o nosso tema para esta ocasião. Pode se assentar, tenham bondade. Nesta ocasião em que Jesus com seus discípulos em Jerusalém mostram a Jesus os edifícios do templo, e ele diz a eles: Vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ou seja, que aqui Jesus Cristo está profetizando da destruição do templo em Jerusalém, e também em outras ocasiões profetizou a respeito da destruição de Jerusalém. Por exemplo, em São Lucas, capítulo 19, versículo 41 ao 44, no domingo de Ramos, o dia em que Jesus entrou em Jerusalém, em um burrinho, diz, capítulo 19, versículo 41 ao 44 de São Lucas: E quando chegou próximo da cidade, ao vê-la, chorou sobre ela, dizendo: se também tu conhecestes, ao menos neste teu dia, o que é para a tua paz, mas agora está encoberto de teus olhos, porque virão dias sobre ti, quando teus inimigos te rodearão com trincheiras e te sitiarão, e por todas as partes te estreitarão, e te derribarão em terra, e a teus filhos dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porquanto não conhecestes o tempo de tua visitação. Aqui também Jesus profetiza a respeito da destruição de Jerusalém e do templo. E no ano 70, o general romano Tito entrou em Jerusalém e a destruiu, e destruiu o templo logo depois de rodeá-la por uns 2 anos. Encontramos que este general romano cumpriu as profecias que Jesus Cristo havia dado a respeito de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, e também do templo ali em Jerusalém. Agora vejam como para cumprir o juízo
divinos que Deus falou sobre a terra de Israel e sobre Jerusalém e sobre o templo, apareceu um homem que deu cumprimento a essa promessa, o general romano Tito, sem dar-se conta, cumpriu o que havia sido profetizado por nosso Senhor Jesus Cristo. E agora encontramos que o templo de Jerusalém foi destruído, foram levados cativos muitas pessoas e outros foram espalhados por diferentes nações. E o povo hebreu entrou em uma situação muito difícil, na qual foi perseguido, e foram a diferentes nações para escapar do juízo divino que estava caindo sobre o povo hebreu, e em diferentes gerações, desde aqueles tempos até esse tempo final, encontramos ao povo hebreu passando por uma terrível perseguição, uma terrível tribulação, da qual Cristo nos diz que se não encurtava aqueles dias, nenhuma carne seria salva. Agora vejam vocês como essa perseguição que veio sobre o povo hebreu, por pouco Hitler, Mussolini e Stalin destroem ao povo hebreu, mas por quanto Deus fez promessa para o povo hebreu de que na semana 70 Deus confirmaria a eles o pacto ao povo hebreu, somente se havia cumprido a primeira parte da semana 70 sob o ministério de Jesus Cristo, e falta para o povo hebreu a segunda parte da semana número 70, que são 3 anos e meio, assim como foram 3 anos e meio os que Cristo teve para ter seu ministério no meio do povo hebreu, confirmando o pacto ao povo hebreu. Agora, vejo vocês, como por quanto Deus faz promessas para o povo hebreu, fez promessas a Abraão, o povo hebreu não pode ser destruído totalmente, ainda que veio diferentes etapas difíceis, nas quais por pouco é extirpado do planeta Terra, mas vejam vocês como Deus protegeu o povo hebreu, porque Deus fez promessas para o povo hebreu, e para o tempo final Deus restaurará totalmente o povo hebreu e restaurará o reino de Davi no meio do povo hebreu, e o trono de Davi será ocupado pelo Messias no meio do povo hebreu, o qual para o tempo final irá ao povo hebreu e confirmará o pacto ao povo hebreu na segunda parte da semana 70. E depois desses 3 anos e meio, nos quais os reinos dos gentios estarão passando pela grande tribulação, e os juízos divinos estarão caindo sobre o reino dos gentios. Depois desse tempo, começará o glorioso reino milenar de Cristo neste planeta Terra, no meio do povo hebreu, e reinará sobre o povo hebreu e sobre todo o planeta Terra, nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, vejam como a promessa do trono de Davi para reinar sobre o povo hebreu, o Messias, corresponde a Cristo, ao Messias, e para o tempo final é que esse trono será restaurado no meio do povo hebreu, e o Messias príncipe reinará sobre o povo hebreu e sobre todo o planeta Terra. Agora o povo hebreu esteve passando por essas etapas difíceis de perseguições, porque rejeitaram ao Messias em sua primeira vinda e pediram a morte dele e disseram: seu sangue seja sobre nós e sobre nossos filhos. E Deus tem demandado o sangue de Cristo das mãos do povo hebreu, porque eles pediram a morte de Cristo, ou seja,
que quem planejou a morte de Cristo foi o povo hebreu, ou seja, que o crime cometido no tempo de Jesus, sobre a pessoa de Jesus, pelos romanos, o que cometeu esse crime intelectualmente foi o povo hebreu. Portanto, são culpados do crime cometido contra Jesus, e o sangue de Cristo vem sendo demandado sobre o povo hebreu, e sobre os gentios parcialmente caíram juízos divinos, mas os juízos da grande tribulação cairão sobre o reino dos gentios, porque o reino dos gentios foi o que crucificou a Cristo, o Império Romano, o Império dos gentios que estava nas pernas de ferro, e para o tempo do fim encontramos que estará nos pés de ferro e de barro cozido, e aí é onde o juízo divino cairá em toda a sua plenitude sobre o reino dos gentios, e será vingado o sangue derramado de Cristo na cruz do Calvário, será demandado e será vingado da mão do reino dos gentios, que estará na etapa dos pés de ferro e de barro cozido. E nos dias que Jesus Cristo esteve aqui na terra, 2000 anos atrás, o reino dos gentios estava na etapa das pernas de ferro, que era o Império Romano, e agora, para o tempo final, para o último dia, estará nos pés de ferro e de barro cozido, onde cairá o juízo divino sobre o reino dos gentios. E agora, encontramos que o juízo divino tem estado caindo sobre o povo hebreu, e a cidade de Jerusalém foi destruída no ano 70, e também o templo foi destruído, e onde estava o templo de Jerusalém, foi construída a mesquita de Omar, que é um templo dos gentios, o qual permanece ali. Foi construído centenas de anos depois, mas vejam vocês, o povo hebreu não pôde construir outro templo ali em Jerusalém, no lugar que Deus assinalou para a construção do templo. E agora o povo hebreu está sem templo e, consequentemente, está sem o sacrifício da expiação e sem os sacrifícios correspondentes para seus pecados serem cobertos, e também ter paz para com Deus, ser reconciliados com Deus como eram reconciliados no dia da expiação, no dia 10 do mês 7º, quando se sacrificava o bode, e se levava o sangue ao lugar santíssimo e se colocava sobre o propiciatório, onde estava a presença de Deus, e era reconciliado o povo hebreu com Deus a cada ano, para assim o juízo divino não cair sobre o povo hebreu, senão vir as bênçãos de Deus sobre o povo hebreu. Mas, porquanto não tem templo, não tem lugar aonde levar o sangue da expiação do bode, e, consequentemente, o juízo divino esteve sobre o povo hebreu, porque não tem estado reconciliados com Deus. E por isso é que tem tido tanto problema o povo hebreu durante esses 2000 anos que transcorreram. Mas vejam vocês, já o povo hebreu vem regressando à sua terra, mas não tem templo ainda, pois ali está a mesquita de Omar. Eles esperam que com a vinda do Messias se restaure o templo em Jerusalém. Mas vejam vocês, quando Cristo falou da destruição do templo que estava em Jerusalém, também estava ali, dando a entender que viria um novo templo, e esse novo templo é o que nós necessitamos conhecer para entrar nesse templo e ser reconciliados com Deus e receber as bênçãos de Deus e ver a manifestação de Deus em seu templo, em cada uma das etapas do programa divino.
E agora qual é o novo templo de Deus? Porque o templo que estava em Jerusalém foi destruído. Encontramos que quando o povo hebreu teve o tabernáculo que Moisés levantou, ali Deus estava manifestado em seu templo. E quando Salomão construiu o templo, colocou a Arca do Pacto, que estava no tabernáculo que Moisés havia levantado, e colocou dentro desse templo que levantou Salomão a Arca do Pacto, e colocou no lugar santíssimo a Arca do Pacto, e também colocou ali 2 querubins gigantes de madeira de oliveira, cobertos de ouro. E vejam vocês, quando o povo hebreu já não teve mais o tabernáculo de Moisés, teve o templo de Salomão. E quando o templo de Salomão foi destruído, logo mais adiante, teve um novo templo, o qual foi um templo que veio como a restauração do templo de Salomão, ou seja, um novo templo em cada ocasião em que era destruído. Logo mais adiante vinha uma restauração do templo no lugar onde havia estado o templo de Salomão, e esse era um novo templo cada vez que era restaurado, mas era no mesmo lugar. E agora necessitamos um novo templo que vai depois do templo que foi destruído no ano 70 pelo imperador romano, o qual veio a ser depois um imperador, mas primeiro foi o general romano Tito. E agora encontramos que o novo templo que seria construído o construiria o Messias. E a esperança do povo hebreu de que o Messias construirá um novo templo está por ser cumprido, essa esperança em toda a sua plenitude, porque o Messias vem construindo um templo, mas este templo é um templo com seres humanos e de seres humanos, chamado a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse é o novo templo, o qual o Messias construiria para a morada de Deus em Espírito Santo, em toda a sua plenitude. E foi tipificado na restauração do templo que realizou o príncipe Zorobabel, descendente do rei Davi, e Cristo, como descendente do rei Davi, constrói um novo templo chamado no Novo Testamento a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que São Paulo, falando deste novo templo, nos diz em sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 19 em diante: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, senão concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo a principal pedra do ângulo Jesus Cristo mesmo, em que todo o edifício bem coordenado vai crescendo para ser um templo santo no Senhor. Aqui temos o novo templo, em que vós também sois juntamente edificados para a morada de Deus no Espírito. Aqui temos o novo templo no qual Jesus Cristo esteve construindo de era em era. Este novo templo foi representado, foi simbolizado no tabernáculo que construiu Moisés e no templo que construiu o rei Salomão. Sempre o templo em Jerusalém estava representando um novo templo que viria, que seria feito com seres humanos, o qual é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim como também cada ser humano é um templo e tem as mesmas partes que tem o tabernáculo que construiu Moisés e o templo
que construiu o rei Salomão. O tabernáculo que construiu Moisés e o templo que construiu Salomão tinha um átrio, lugar santo e lugar santíssimo. E o ser humano, como indivíduo, tem átrio, que é o corpo, tem o lugar santo, que é o espírito, e tem o lugar santíssimo, que é a alma. E agora vejam também a igreja do Senhor Jesus Cristo, como templo, tem átrio, tem lugar santo e tem lugar santíssimo. O átrio corresponde ao tempo de Adão até Cristo, e o lugar santo corresponde às eras da igreja gentia, incluindo o tempo dos apóstolos. E o lugar santíssimo corresponde à era da pedra angular. Agora vejam como o lugar santo corresponde às 7 etapas ou eras da igreja gentia, juntamente com o tempo dos apóstolos. E o lugar santíssimo corresponde à era da pedra angular. E este templo esteve sendo construído com seres humanos, e por isso quando Cristo morreu na cruz do Calvário, todas aquelas pessoas que haviam sacrificado os animaizinhos pelo pecado, os pecados deles haviam sido cobertos com o sangue desses animaizinhos, e estavam no paraíso vivendo, os que haviam morrido. E quando Cristo morreu na cruz do Calvário e derramou seu sangue precioso, os pecados de todas aquelas pessoas que morreram e estavam no paraíso vivendo, os quais haviam oferecido a Deus um sacrifício pelo pecado, um animalzinho que era tipo e figura de Cristo morrendo na cruz do Calvário. Era tipo e figura todos os sacrifícios do povo hebreu, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Agora, vejam vocês, quando Cristo morreu na cruz do Calvário e derramou seu sangue, os pecados daquelas pessoas que estavam cobertos com o sangue daqueles animaizinhos, porque o sangue dos animais não tira o pecado, mas os cobria diante da presença de Deus. Mas quando Cristo morreu, foram tirados os pecados de todas aquelas pessoas que estavam no paraíso, os quais haviam crido no sacrifício daqueles animaizinhos, como tipo e figura do Messias em sua vinda. E agora aquelas pessoas foram aperfeiçoadas quando Cristo morreu na cruz do Calvário, e por esse motivo, quando Cristo morreu, e logo ressuscitou ao terceiro dia, ressuscitou no domingo da manhã, os santos do Antigo Testamento ressuscitaram com ele, e diz a Escritura que apareceram a muitas pessoas na cidade de Jerusalém. E isso está em São Mateus, capítulo 27, versículo 51 em diante, onde diz: e eis aqui o véu do templo se rasgou em dois, de cima para baixo, e a terra tremeu, e as rochas se partiram, e se abriram os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam se levantaram e saíram do sepulcro depois da ressurreição dele. Quando saíram do sepulcro, depois da ressurreição de Cristo, e vieram à santa cidade e apareceram a muitos. Também Cristo, quando ressuscitou, apareceu a muitas pessoas. Nos diz a Escritura que apareceu a mais de 500 pessoas, as quais o viram ascender ao céu, subir ao céu, quando ele se foi para o céu, para ir ao lugar de intercessão no céu. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6, nos diz que apareceu a muitas pessoas. Vamos ver. Diz, além do mais, vos declaro, irmãos, o Evangelho que vos preguei, o qual também recebestes, no qual também perseverais, pelo qual a si mesmo se retendes a palavra que tenho pregado, sois salvos, e se não crestes,
se não crestes em vão. Porque, primeiramente, o que eu vos ensinei, o que também recebi, porque Cristo morreu pelos nossos pecados conforme as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e que apareceu a Cefas, ou seja, a Pedro, e depois aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos, de uma vez, dos quais muitos vivem ainda e outros já dormem. Depois apareceu a Tiago, depois a todos os apóstolos, e por último de todos, como um abortivo, apareceu a mim, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça não foi em vão para comigo. Antes tenho trabalhado mais que todos eles, mas não eu, senão a graça de Deus comigo, porque eles assim pregamos e assim cremos. Assim diz São Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 a 11. Agora, como Cristo apareceu depois de ressuscitado a mais de 500 pessoas, conforme ao que nos diz o apóstolo São Paulo nesta passagem. Vejo vocês também ressuscitaram e apareceram a muitas pessoas, os santos do Antigo Testamento, que foram aperfeiçoados, ou seja, que ressuscitaram em corpos eternos, e quando Cristo ascendeu ao céu, foram com Cristo ao céu. E agora vejo vocês como estes santos do Antigo Testamento são as pessoas que estavam no átrio, e o átrio é o lugar dos sacrifícios, e esse é o átrio da casa de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora vejo vocês, logo temos o lugar santo, que corresponde ao tempo de sacrifício de Cristo até aqui, onde tem estado sendo chamado e juntado todos os filhos e filhas de Deus, que corresponde ao lugar santo do templo espiritual de Jesus Cristo, este templo do qual nos fala o apóstolo São Paulo também, em Hebreus, capítulo 3, versículos 5 ao 6, onde diz: E Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho do que se ia dizer. Mas Cristo, como filho sobre sua casa, a qual casa somos nós, se retivermos firme até o fim a confiança e o gloriarmos na esperança. Agora vejam vocês qual é a casa de Deus, o templo de Deus, diz São Paulo, mas Cristo como filho sobre sua casa, a qual casa somos nós. A casa de Deus é sua igreja. A casa de Deus são os filhos e filhas de Deus que pertencem ao corpo místico de Cristo. E a casa de Deus é a descendência de Deus, os filhos e filhas de Deus, que compõem o corpo místico de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vejam, com filhos e filhas, Deus está construindo o lugar santo e o lugar santíssimo de seu templo espiritual. Agora podemos ver como esta casa de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, esse novo templo, tem estado sendo construído de era em era, e já nos encontramos no tempo final. Agora vejam como Cristo de era em era, durante a dispensação da graça, tem estado no lugar santo construindo essa parte do lugar santo, e através de cada anjo mensageiro enviado em cada era, tem estado chamando e juntando a seus escolhidos de cada era, e assim construindo o lugar santo desse templo de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora
Veja como Cristo passou de uma era a outra através da manifestação de Cristo em Espírito Santo, através do mensageiro de cada era, e assim também passou de uma nação a outra e de um continente a outro. Passou de uma nação a outra, de um continente a outro e de uma era a outra. Como passou? Passou no mensageiro que Deus enviou para uma nova era e um novo território. E Cristo se move de uma era a outra, de um mensageiro a outro e de um território a outro território. E isso foi nada menos que os 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra, que é a manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo através de cada anjo mensageiro que enviou a sua igreja durante as 7 etapas ou era da igreja gentia. Olhos também na Bíblia representa profeta, e estes 7 Espíritos de Deus, que são as 7 manifestações de Jesus Cristo em Espírito Santo em sua igreja durante a dispensação da graça e durante as 7 eras da igreja gentia. Encontramos que vencidas as 7 manifestações de Jesus Cristo em Espírito Santo em cada um destes profetas que ele enviou, destes mensageiros que ele enviou durante as 7 etapas ou eras da igreja gentia. Foi nada menos que a manifestação dos 7 olhos de Deus que percorre toda a terra pela Ásia Menor, Europa e América do Norte. Na Ásia Menor enviou a São Paulo, e aí temos a manifestação do primeiro dos olhos de Deus, a manifestação do Espírito de Deus em São Paulo. Logo temos a manifestação de 5 olhos, dos 7 olhos, 5 olhos manifestados na Europa, que foram as manifestações do Espírito Santo de Jesus Cristo em Espírito Santo, em 5 mensageiros que enviou ao território europeu, os quais foram os mensageiros de 5 eras que se cumpriram na Europa em diferentes tempos. E logo dali se move, logo ali se move de nação em nação, de território em território na Europa, e de era em era, e chama e junta os escolhidos de cada era na construção de seu templo espiritual, o novo templo, que Jesus Cristo em Espírito Santo está construindo através de sua manifestação, através desses mensageiros de cada era e de cada dispensação. E agora encontramos que depois dessas 5 manifestações na Europa, Jesus Cristo passa em Espírito Santo na América do Norte e se manifesta Jesus Cristo em Espírito Santo na América do Norte. Passa no mensageiro da 7ª era da Igreja Gentil, o reverendo William Branham, e através dele se manifesta Jesus Cristo na 7ª etapa ou era da Igreja Gentil. E aí temos o 7º olho de Deus manifestado, o 7º Espírito de Deus manifestado, ou seja, a 7ª manifestação do Espírito Santo, das 7 manifestações que teria no lugar santo de seu templo espiritual, na construção do lugar santo do seu templo espiritual. E agora vejam vocês como passou através de cada anjo mensageiro de uma era a outra e de um território a outro e de uma mensagem a outra mensagem, ou seja, passou com uma mensagem nova a uma nova era e a uma nova dispensação. E com um povo novo, vejam vocês, tem estado manifestado sempre de era em era e com um novo mensageiro. E logo que percorreu essas 7 etapas da Igreja Gentia, por esses 7 territórios, Ásia Menor, Europa e América do Norte, onde houve 7 territórios onde se cumpriram essas eras. Agora passou a América Latina e o Caribe para o cumprimento da era da Pedra Angular, que é a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, para chamar e juntar a seus escolhidos do tempo final, porque diz a Escritura de Jesus, e enviará seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão a seus escolhidos. É para esse tempo final onde Cristo, através de sua manifestação do tempo
tempo final, chame junto a seus escolhidos na era da pedra angular, ou seja, na era do lugar santíssimo de seu templo espiritual, na construção de seu templo espiritual, os chama e junta para construir esse lugar santíssimo do seu templo espiritual. E quando se complete o número dos escolhidos de Deus, se completará a construção do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, e estará terminado o templo, o novo templo, e será cheio da plenitude do Espírito de Deus, como foi cheio do Espírito de Deus o tabernáculo de Moisés quando foi levantado e dedicado a Deus por Moisés, e como foi cheio do Espírito de Deus o templo que construiu Salomão quando foi terminado e dedicado a Deus. E para o último dia, o novo templo, que era de era em era, teve as premissas do Espírito para o último dia, quando se termine o trabalho da construção do lugar santíssimo desse templo espiritual, será cheio da plenitude de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados. E aí teremos um novo templo cheio da plenitude de Deus no último dia, o qual será visto pelo povo hebreu e reconhecerá que Deus está nesse templo composto por seres humanos, chamado a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E é nesse templo onde serão vistas as manifestações maiores de Deus que Ele prometeu realizar no último dia. E o povo hebreu verá a Deus manifestado em toda a sua plenitude, através de carne humana, em seu templo espiritual, no novo templo. O verá manifestado no lugar santíssimo e dirá: este é o que nós estamos esperando. O verá no novo templo manifestado. E desde o lugar santíssimo do novo templo, será que sairá a voz de Deus, a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho do Reino para o povo hebreu. E sairão também os sinais e maravilhas que o povo hebreu necessita ver no último dia, para se darem conta que Deus está em um novo templo, chamado a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora vejam o mistério do novo templo. Este novo templo está sendo construído de era em era, através da obra de Jesus Cristo em Espírito Santo. As pessoas, ao crerem em Jesus Cristo como seu Salvador e receber assim o perdão de seus pecados e lavar os seus pecados no sangue de Cristo, e logo receber o Espírito Santo e assim entrar ao corpo místico de Cristo, ou seja, a este novo templo composto por seres humanos. É através do novo nascimento que entramos a este corpo místico de crentes, a este templo espiritual, a este novo templo. Cristo falando deste novo nascimento, disse a Nicodemo: em verdade te digo que não nasça de novo, não pode ver o reino de Deus, ou seja, não o pode compreender. Nicodemo estava muito interessado no reino de Deus e pergunta a Cristo. Diz, capítulo 3 de São João, versículo 1 em diante, temos a história deste momento em que Nicodemo se encontrou com Cristo. E agora, lendo do versículo 3 em diante, Jesus respondeu-lhes e disse: em verdade te digo, o que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemo lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Pode acaso entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes que te disse, vos é necessário nascer de novo. O vento sopra
onde quer, e ouve seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aqui vejo vocês como Cristo fala a Nicodemos do novo nascimento. Em São João, capítulo 1, versículo 11 ao 13, diz: ao seu veio e os seus não o receberam, ou seja, o povo hebreu. Mas a todos os que o receberam, aos que creem em seu nome, lhes deu poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não são gerados de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, senão de Deus. Agora veja como estas pessoas que recebem poder de serem feitos filhos de Deus, é através do Espírito de Deus que obtêm esse novo nascimento e nascem como filhos e filhas de Deus. Quando nascemos neste planeta Terra, através de papai e mamãe, não nascemos como filhos e filhas de Deus, nascemos como seres humanos neste reino do mundo, mas quando recebemos a Cristo como nosso Salvador, lavamos nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos seu Espírito Santo, nascemos de novo e nascemos como filhos ou filhas de Deus. Filhos e filhas de Deus, nascendo onde? No reino de Deus. Nascendo no corpo místico de Cristo, nascendo na igreja do Senhor Jesus Cristo, através de crer em Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. E assim é como nascemos de novo e obtivemos um corpo teofânico da sexta dimensão, ou seja, um espírito teofânico da sexta dimensão, o qual é chamado na Bíblia o anjo do Senhor, que acampa ao redor dos que lhe temem e os defende. A igreja primitiva tinha conhecimento deste anjo quando Pedro esteve no cárcere e foi libertado pelo anjo de Deus. Chegou à casa onde estavam reunidos os que estavam orando por ele, onde estava a igreja orando por ele, e tocou a porta. E uma jovem chamada Rod foi até a porta e se deu conta que era Pedro. Seguramente abriu alguma janelazinha, como as que tem em algumas nações, na porta, para não abrir a porta por completo, e viu que era Pedro, e regressou ao grupo que estava orando por ele ali na casa e lhes diz: é Pedro. Eles dizem: não é Pedro, é seu anjo. Pensaram que já haviam matado, e agora Pedro estava em seu anjo, em seu corpo teofânico, visitando-os. Mas Pedro estava em seu corpo de carne, que havia sido libertado do cárcere pelo anjo de Deus. E agora vejam vocês como a igreja primitiva tinha conhecimento do anjo que cada filho e filha de Deus recebe, que é seu corpo teofânico, quando creu em Cristo como seu Salvador, lavaram seus pecados no sangue de Cristo e recebido seu Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus Cristo. E agora podemos ver este mistério tão grande do anjo que tem em cada pessoa, o qual é chamado pelo apóstolo São Paulo um edifício não feito por mão. Diz que se nosso corpo terrestre se desfaz, temos um edifício não feito por mão. Esse é o corpo teofânico ao qual vamos quando a pessoa termina seus dias nesses corpos terrenos. A pessoa vai viver no paraíso nesse corpo teofânico que recebeu quando recebeu o Espírito de Cristo. Agora vejam vocês como os que já partiram se encontram nesse corpo teofânico vivendo no paraíso, um corpo que é parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão. E agora podemos ver que também Jesus Cristo disse que os anjos destes pequeninos, falando de seus filhos, representados
tanto nos discípulos de Jesus Cristo como nas crianças, diz: seus anjos veem o rosto de meu Pai cada dia. Falando de seus anjos, de seus corpos teofânicos, que têm todos os filhos e filhas de Deus. Agora podemos ver que se requer um novo nascimento, o qual do dia de Pentecostes em diante tem estado sendo efetuado em cada pessoa que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Cristo falou da vinda do Espírito Santo e também o profeta precursor da primeira vinda de Cristo falou do Espírito Santo e disse que viria sobre todos os crentes e seguidores de Cristo, do Messias. Diz em São Mateus capítulo 3, versículo 11 diz: eu na verdade vos batizo em água para arrependimento, mas o que vem depois de mim, cujo calçado eu não sou digno de levar, é mais poderoso que eu. Ele vos batizará em Espírito Santo e fogo. Quem é o que batizará em Espírito Santo e fogo? O Senhor Jesus Cristo, o que viria depois de João Batista. Agora vejam vocês o porquê os seguidores de João, que não seguiram a Jesus, não puderam receber o Espírito Santo e, consequentemente, não puderam receber o novo nascimento e, consequentemente, não eram parte do corpo místico de Cristo, até que, mais adiante, receberam a Cristo como seu Salvador e logo receberam o Espírito de Cristo e vieram a formar parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque para ser parte da Igreja de Jesus Cristo, tem que ser um crente e seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo e tem que crer nele como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. E assim é como viemos a formar parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo, deste corpo místico de crentes, que é o novo templo que seria construído pelo Messias Príncipe, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Vejo vocês como Cristo falando do Espírito Santo em sua vinda, disse em São João, capítulo 14, versículo 26, diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Agora vejam como Cristo aqui promete a vinda do Espírito Santo e diz que virá em seu nome, virá no nome de Jesus Cristo. Em São João, capítulo 15, versículo 26, também nos fala do Consolador e diz da seguinte forma: mas quando venha o Consolador, a quem eu vos enviarei do Pai, o Espírito da verdade, o qual procede do Pai, ele dará testemunho a respeito de mim. E vós dareis testemunho também, porque haveis estado comigo desde o princípio. Porque haveis estado comigo desde quando? Haveis estado comigo desde o princípio. E em São João, capítulo 16, versículo 12 em diante, ainda tenho muitas coisas que vos dizer, mas agora não podeis suportar. Mas quando venha o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por sua própria conta, senão que falará tudo o que ouvir e vos fará saber as coisas que virão, e me glorificará, porque tomará do meu e vos fará saber. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso disse que tomará do meu e vos fará saber. Agora vejam vocês também como aqui Cristo promete da vinda do Consolador, da vinda do Espírito Santo, e diz que nos ensinará todas as coisas que acontecerão.
E agora podemos ver que a promessa da vinda do Espírito Santo para todos os crentes em Jesus Cristo que lavaram seus pecados no sangue de Jesus Cristo para poder assim nascer de novo, receber o Espírito de Cristo e nascer de novo, nascer no corpo místico de Cristo e vir a formar parte desse novo templo que Jesus Cristo tem estado construindo. Ele tem estado construindo um novo templo, que é uma nova raça que ele tem estado criando de etapa em etapa. Por isso é que em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, corrijo, nos diz, Deus diz aí da seguinte forma, e escreve ao anjo da igreja em Laodiceia, eis aqui o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem é o princípio da criação de Deus? Ele é Jesus Cristo. Ele é o princípio da criação de Deus, ele é o princípio desta nova criação que Deus está realizando, chamada a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, ele é a cabeça de sua igreja. Ele é o primeiro desta nova raça. Ele é o homem perfeito que veio à terra e tem dito, antes que Abraão fosse, eu sou. E Abraão desejou ver o meu dia, o viu e se alegrou. Ele é antes que Abraão, ele é antes que Adão também. João Batista disse, ele é primeiro que eu, assim que foi primeiro que João, foi primeiro que Abraão e foi primeiro que Adão também. E agora, vejam vocês como Jesus Cristo sendo primeiro que João e primeiro que Abraão e primeiro que Adão. Isso se refere a Jesus Cristo em seu corpo teofânico, nesse corpo teofânico da sexta dimensão. Ele foi neste corpo teofânico antes que Adão e antes que qualquer outra pessoa. Porque ele é o princípio da criação de Deus. Deus criou-se um corpo teofânico chamado Verbo. Em São João capítulo 1, versículo 1 ao 18, onde nos diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus. Este era no princípio com Deus. Todas as coisas por Ele foram feitas, e sem Ele, nada do que se fez foi feito. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Este era no princípio com Deus. São João, capítulo 1. Versículo 1 ao 3 diz, todas as coisas por Ele foram feitas, e sem Ele, nada do que tem sido feito foi feito. Ele é o que criou os céus e a terra, como diz em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E quem foi que criou os céus e a terra? O Verbo que era com Deus e o Verbo que era Deus. Ou seja, era Deus em seu corpo teofânico, um corpo teofânico que é parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão. Assim que o que criou os céus e a terra é nada menos que um homem da sexta dimensão. É o primeiro homem da sexta dimensão. É o primeiro homem que foi criado, mas de outra dimensão, e foi criado por Deus, esse homem, esse corpo teofânico da sexta dimensão. E sabem quem estava dentro desse corpo, desse homem? Deus. Era nada menos que o corpo teofânico de Deus da sexta dimensão. Logo encontramos que mais adiante, depois de criar os céus e a terra, criou mais adiante ao ser humano. Adão o criou primeiramente na sexta dimensão, o criou um corpo teofânico também, onde colocou a alma de Adão.
E ali esteve Adão confraternizando com Deus em seu corpo teofânico. E logo Deus criou um corpo de carne para Adão, do pó da terra, mas Deus, todavia, para si mesmo não havia criado um corpo de carne. Mas Deus, mais adiante, criou um corpo de carne chamado Jesus. Criou um corpo de carne no ventre de Maria, criou uma célula de vida, a qual se multiplicou célula sobre célula, criou o corpo de Jesus, o qual nasceu em Belém da Judéia 2000 anos atrás, aproximadamente. E esse corpo que nasceu em Belém da Judéia é o corpo de carne de Deus para a vida do anjo do pacto, do anjo do Senhor, do Verbo, feito carne do Verbo, vindo em carne humana. Diz em São João, capítulo 1, versículo 14, e aquele Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando se fez carne, o Verbo, quando se fez carne, Deus com seu corpo teofânico foi conhecido pelo nome de Jesus, o qual nasceu em Belém da Judéia. Assim que Jesus é o corpo de carne que Deus criou para visitar a raça humana que estava caída, para visitar ao povo hebreu e para realizar sua obra de redenção na cruz do Calvário e criar uma nova raça, porque a raça descendente de Adão está caída. E a restauração do ser humano é a restauração do templo de Deus, do novo templo, porque o ser humano é um templo para Deus, mas Adão, sendo um templo para Deus, foi destruído, caiu Adão, e consequentemente caiu a raça humana, e consequentemente o templo de Deus para morar em toda a sua plenitude foi destruído e é restaurado na igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o novo templo criado, esse novo templo construído por Jesus Cristo, qual é nada menos que o grupo de filhos e filhas de Deus escritos no céu desde antes da fundação do mundo, no livro da vida do Cordeiro, os quais viriam à terra em carne humana, através de uma raça, no meio de uma raça caída, para fazer contato com Cristo e Cristo criar um novo homem e com essas pessoas, e assim fazer um novo templo do ser humano. O ser humano como indivíduo, vejo vocês como é restaurado, como Deus cria, constrói um novo templo para Deus morar dentro do ser humano, através de crer em Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. Assim é como chegamos a ser um templo para Deus como indivíduos, e porquanto Cristo estando em Espírito Santo dentro de nós, Ele está construindo esse templo até que o leve à perfeição, até que sejamos perfeitos e sejamos a imagem e semelhança de Jesus Cristo, e Deus more em nós em toda a sua plenitude. E agora isso será a manifestação dos filhos e filhas de Deus. Isso será a adoção, ou seja, a redenção de nosso corpo, que será a transformação de nossos corpos, dos que estamos vivos, e a ressurreição dos mortos em Cristo. Agora veja como este novo templo será cheio da glória de Deus em toda a sua plenitude. Primeiro recebemos as primícias do Espírito, e no último dia, quando os mortos em Cristo ressuscitem em corpos eternos e nós sejamos transformados, estaremos com a plenitude do Espírito de Deus. Ou seja, estaremos com a dupla porção.
E assim estaremos como templo do Espírito de Deus em toda a sua plenitude. Deus estará morando em cada um de vocês, em mim também, em toda a sua plenitude e em cada um dos escolhidos das eras passadas. E na Igreja do Senhor Jesus Cristo, como novo templo, estará morando em toda a sua plenitude no último dia, quando os mortos em Cristo ressuscitem e nós, os que vivemos, sejamos transformados. Enquanto chega esse momento, Deus está morando nas primícias do Espírito, em seu templo espiritual, em cada um de nós como templo de Deus, como indivíduos, ou seja, estando o Espírito de Cristo nas primícias, que é o batismo do Espírito Santo, quando recebemos o corpo teofânico da sexta dimensão. E com a plenitude do Espírito Santo receberemos o novo corpo físico e eterno que Ele prometeu para cada um de vocês e para mim também, e para todos os santos das eras passadas. Agora vimos qual é esse novo templo que seria construído pelo Messias Príncipe, o descendente de Davi, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E agora podemos ver que é nesse tempo final onde, na era da pedra angular, se realiza a construção mais importante do templo espiritual de Cristo, deste novo templo, que é a construção do lugar santíssimo com seres humanos. E por isso Jesus Cristo em Espírito Santo passou da América do Norte à América Latina e o Caribe para construir o lugar santíssimo do seu templo espiritual, para construir a era da pedra angular com latino-americanos e caribenhos. E por isso é que para os latinos americanos e caribenhos, a promessa de Apocalipse capítulo 22 é convertida em uma realidade no último dia, onde diz, Apocalipse capítulo 22, versículo 16, eu, Jesus, enviei meu anjo para vos dar testemunho destas coisas nas igrejas. E através desse anjo mensageiro, Jesus Cristo passa da América do Norte à América Latina e o Caribe, e traz uma nova mensagem dispensacional para todos os filhos e filhas de Deus, para chamá-los e juntá-los na era da pedra angular e assim construir com seres humanos a era da pedra angular, que é o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, deste novo templo que Jesus Cristo tem estado construindo. Este novo templo que Ele tem estado construindo é a criação de uma nova raça que primeiramente recebe a imagem de Cristo, que é o corpo teofânico, e logo receberá a semelhança de Cristo, semelhança física visível de Cristo, de Jesus Cristo, que é o corpo eterno que Ele nos dará, dará a todos nós, e todos seremos a imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Na atualidade, somos a imagem de Jesus Cristo ao ter o corpo teofânico, pois já temos a imagem de Jesus Cristo, que é a teofania, e no último dia, neste tempo final, em que vivemos, receberemos também a semelhança física, o corpo físico, como o de nosso Senhor Jesus Cristo, no corpo eterno, no qual viveremos por toda a eternidade. Um corpo eterno e glorificado, o corpo que Deus desenhou, predestinou, ordenou para cada um de vocês e para mim também, e para cada membro deste novo templo, que é a sua igreja, a qual tem estado sendo construída de era em era. Agora podemos ver este mistério do novo templo, e vimos que este novo templo que construiria o Messias é o novo templo
que se chama a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse é o novo templo que seria construído para a morada de Deus em Espírito Santo em toda a sua plenitude. E onde se encontra na atualidade Jesus Cristo em Espírito Santo construindo este novo templo que ele prometeu construir? Se encontra na América Latina e o Caribe construindo o lugar santíssimo desse novo templo, que é essa igreja, a qual passou por diferentes etapas e agora se encontra na etapa do lugar santíssimo, em sua construção para Deus morar em toda a sua plenitude no lugar santíssimo deste templo espiritual, deste novo templo. E assim como entrou ao tabernáculo que construiu Moisés e dedicou a Deus, e assim como entrou ao templo que construiu Salomão e dedicou a Deus e morou sobre o propiciatório no meio dos dois querubins de ouro, o propiciatório que estava sobre a arca do pacto, no lugar santíssimo. Assim Deus morará em toda a sua plenitude no lugar santíssimo do seu templo espiritual, sobre a arca do pacto, sobre o propiciatório, no meio dos dois querubins de ouro que representam os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias. Agora podemos ver porque as duas oliveiras de Apocalipse 11 têm uma manifestação poderosa de Deus, é a manifestação poderosa de Deus em Espírito Santo em toda a sua plenitude, no lugar santíssimo de seu templo espiritual. Sobre a arca do pacto, sobre o propiciatório, no meio dos dois querubins de ouro e no meio dos dois querubins de madeira de oliveira coberto de ouro, que Salomão colocou no lugar santíssimo do tabernáculo, o templo que construiu o rei Salomão. E por isso Jesus Cristo, assim como construiu o candeeiro, o candelabro com suas 7 lâmpadas e seus pavis acesos que representam as 7 etapas ou eras da igreja gentia com seus anjos mensageiros. Vejam vocês como Cristo materializou em sua igreja, em seres humanos, o candelabro, o candeeiro, como construiu, e vejam vocês como construiu o lugar santo de seu templo espiritual. E agora, para o tempo final, constrói o lugar santíssimo do seu templo espiritual. E constrói a arca do pacto, e constrói o propiciatório, e constrói os dois querubins de ouro que estão sobre o propiciatório. E constrói também os dois querubins de madeira de oliveiras cobertos de ouro. Tudo isso é o que Cristo estará materializando no último dia em sua igreja em carne humana, em seu novo templo, sua igreja para Deus morar, Jesus Cristo em Espírito Santo em toda a sua plenitude, neste novo templo que Ele tem estado criando, tem estado construindo de etapa em etapa. Assim que o povo hebreu já não necessita mais ter um templo literal lá em Jerusalém, porque Jesus Cristo, o filho de Davi, o príncipe que construirá o templo, tem estado construindo o novo templo com pedras vivas. Vejam vocês que o apóstolo São Pedro nos fala deste templo e nos mostra que é um templo construído com seres humanos que vêm a formar parte deste templo espiritual. Em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 em diante, rejeitando, pois, toda malícia e todo engano, hipocrisia, inveja e todas as detratações, desejai como crianças recém-nascidas o leite espiritual não adulterado, para que por ela cresçais para a salvação, se é que haveis provado a benignidade do Senhor.
Aproximai-vos dele, ou seja, a Cristo. Pedra viva. Ele é o quê? Pedra viva. Ele é a pedra que os edificadores rejeitaram. Ele é a pedra de ângulo. Aproximai-vos a ele, pedra viva. Rejeitada certamente pelos homens, mas para Deus, escolhida e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sede edificados, como casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus através de Jesus Cristo. Agora vejam vocês, assim como Cristo é uma pedra viva, ou seja, Cristo é uma pedra humana, perfeita, a pedra angular, a pedra do ângulo que os edificadores rejeitaram, assim também nós somos o quê? Pedras vivas. E encontramos que somos pedras pedras vivas. Para quê? Somos pedras vivas para serem edificados como uma casa espiritual. Essa casa espiritual que é o novo templo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora vejam vocês como segue dizendo aqui São Paulo, pelo qual também contém a Escritura. Eis aqui, põe em Sião a principal pedra do ângulo, escolhida, preciosa. E o que crê nele não será envergonhado. Agora vejam como Deus colocou neste novo templo, que é a sua igreja, é representada no Monte de Sião, ou Monte de Deus. Deus colocou a Cristo, o qual está construindo este templo espiritual e do qual ele é a pedra angular. Ele é o princípio da criação de Deus e nós somos o quê? A continuação da criação de Deus. E assim, como ele é a pedra do ângulo, nós somos pedras vivas também no templo de Deus. No novo templo que Cristo tem estado construindo e que neste tempo se encontra na fase ou etapa final, a etapa do lugar santíssimo, seu templo espiritual. Quando terminar essa parte, ser dedicado a Deus, esse templo espiritual, e Deus morar em toda a sua plenitude neste templo espiritual, e estará manifestado neste templo espiritual na manifestação prometida para o último dia, onde grandes maravilhas serão realizadas e onde Deus estará operando em toda a sua plenitude desde seu templo, em seu templo, desde o lugar santíssimo, a manifestação que ele terá através do seu anjo mensageiro. E morará também em cada um de nós, em toda a sua plenitude, pois todos seremos transformados e teremos um novo corpo, e aí Deus morará em toda a sua plenitude, porque nós, como indivíduos, também somos o novo templo que Cristo tem estado construindo e nos constrói. Vejam vocês, o lugar santo também constrói o átrio, que é o corpo, e o lugar santíssimo é nossa alma. E quando tenhamos o corpo físico e eterno, este templo como indivíduo estará completo e Deus morará nele em toda a sua plenitude. Morará cada um de vocês e em mim também. E no corpo místico de Cristo, que é a sua igreja, este novo templo morará também em toda a sua plenitude através de sua manifestação final, através de seu anjo mensageiro.
E por isso Cristo estará velado e revelado através do seu anjo mensageiro no último dia, primeiro nas primícias do Espírito e depois na plenitude do Espírito, que será, estando no novo corpo, para, através do seu anjo mensageiro, Cristo e o Espírito Santo, realizar certas coisas que não podem ser realizadas enquanto o seu anjo mensageiro esteja no corpo físico de carne, sem estar transformado. Mas quando seja transformado, estará adotado, e o filho adotado, é colocado nos negócios de seu pai, em toda a sua plenitude. E o nome desse filho é tão bom como o de seu pai. Tivemos a adoção de Jesus 2000 anos atrás, no monte da transfiguração. Para o último dia teremos a adoção do anjo do Senhor Jesus Cristo e também dos escolhidos de Deus do último dia e também de todos os santos que partiram durante as 7 etapas ou eras da igreja gentia. Ou seja, que todo o corpo místico de Cristo será adotado e esse novo templo será adotado. Este será o templo que estará lá em Jerusalém com Cristo e onde Cristo estará. E desde onde Cristo estará manifestado em Espírito Santo através de sua manifestação correspondente ao tempo final, ao 7º milênio. Agora podemos ver como será que estará Jesus Cristo e Espírito Santo manifestado neste novo templo. Este novo templo está composto por quem? Por seres humanos. Ele estará manifestado em vocês e em mim também. Ele estará manifestado em e através de seu anjo mensageiro no 7º milênio, em seu templo espiritual. E as coisas que acontecerão quando Jesus Cristo esteja em toda a sua plenitude manifestada em seu anjo mensageiro serão como quando Jesus Cristo esteve aqui na terra. E coisas que nunca os seres humanos, que os seres humanos imaginavam que podiam acontecer, acontecerão na manifestação de Jesus Cristo e Espírito Santo em toda a sua plenitude, em seu anjo mensageiro, quando seja adotado o anjo do Senhor Jesus Cristo. Falará a palavra criadora e se verão milagres que nunca antes na história da raça humana foram vistos. Como a criação de partes do corpo que falte a algumas pessoas, como um braço, ou uma perna, ou um olho, ou coisas assim. Isso foi refletido tanto no ministério de Jesus Cristo como no ministério de nosso irmão Branham, na terceira etapa, ou no que ele chama a terceira etapa, que é a etapa da palavra falada, desta palavra criadora sendo falada. E foi representado o que acontecerá na adoção do anjo de Jesus Cristo, foi representado nestas manifestações da terceira etapa, onde grandes milagres foram realizados, como a criação de esquilos em diferentes ocasiões. E é isso um milagre
nunca visto na história da raça humana, mas quando Cristo mandou a seus discípulos lançar a rede para a direita, não havia um peixe, mas Cristo criou peixes e Pedro os pescou. E agora, vejam vocês como para o tempo final. E agora vejam vocês como para o tempo final. O tempo para a dedicação do novo templo para a morada de Deus em Espírito Santo em toda a sua plenitude. Grandes coisas acontecerão. Encontramos que as 5 vezes que o precursor da segunda vinda de Cristo viu a mão poderosa de Deus manifestada, mostra o que será a manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo em toda a sua plenitude, através de seu anjo mensageiro, quando esteja adotado. Isso será para essa ocasião. Isso será para esta ocasião. Por isso, em nosso tempo estamos na etapa da palavra falada para trazer a revelação divina de nosso tempo, para serem chamados, juntados e escolhidos de Deus e serem preparados para serem transformados e assim serem adotados no reino de Deus e Deus morar em nós em toda a sua plenitude. E assim ser dedicado a Deus nesse novo templo e Deus morar nesse novo templo, que é a sua igreja, morar em toda a sua plenitude. E este templo será adotado para o glorioso reino milenar e para toda a eternidade. Por isso é que em Apocalipse capítulo 21 encontramos que João viu aqui o templo, o tabernáculo de Deus. O templo, o tabernáculo de Deus, diz: Vamos a ver onde. Capítulo 21 de Apocalipse. Capítulo 21 de Apocalipse, versículo 1 em diante. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existia mais. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descer do céu de Deus, disposta como uma esposa ataviada para seu marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e ele morará com eles, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles como seu Deus. Aqui podemos ver este templo, este tabernáculo de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, disposta como uma esposa ataviada para seu marido. Este é o tabernáculo de Deus com os homens. Agora podemos ver este templo. Agora podemos ver este templo de Deus no qual Deus morará em toda a sua plenitude, pelo milênio e por toda a eternidade. Antes do povo hebreu ter um templo, não havia templo de pedra, nem de madeira, nem de pele, senão que o templo era o ser humano. Deus criou Adão como um templo para Deus. E Deus restaurará seu templo. E esse é o novo templo de Deus, que é a sua igreja, a qual está composta pelos redimidos de Jesus Cristo, que tem seu nome escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo.
Vimos o novo templo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vimos como está sendo criado, construído esse novo templo. E quem pertence no último dia a este novo templo? Nós que vivemos neste tempo final. Há muitas pessoas na América Latina e Caribe que pertencem a este novo templo e não sabem e têm ouvido a mensagem de Deus para este tempo final, chamando e juntando seus escolhidos para colocá-los neste novo templo de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, e colocá-los na parte mais importante deste templo, que é o lugar santíssimo do templo espiritual do Senhor Jesus Cristo. Onde estão sendo colocados os escolhidos de Deus? No templo de Deus, no lugar santíssimo deste templo. E onde está se cumprindo a era do lugar santíssimo, a era da pedra angular neste último dia? No templo de Deus se está cumprindo na América Latina e o Caribe. Essa é a grande bênção que Deus deu à América Latina e o Caribe. A bênção de Deus está sobre a América Latina e o Caribe, ainda que algumas pessoas ainda não compreenderam, mas à medida que Deus vai dando a conhecer seu programa para esse tempo final, milhares de pessoas vão conhecendo o programa de Deus correspondente a este tempo para a América Latina e o Caribe, e vão recebendo a bênção que Deus tem para os latinos, americanos e caribenhos neste último dia. A América Latina e o Caribe têm a oportunidade para entrar e adentrar a terra prometida do glorioso reino milenar de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E eu estou sempre orando pela América Latina e o Caribe, e todos vocês também, para que a misericórdia de Deus seja estendida completamente sobre a América Latina e o Caribe, e entre a América Latina, Latinoamérica e o Caribe, entre com todos os seus habitantes ao reino milenar de nosso amado Senhor Jesus Cristo, quando comece esse reino depois da grande tribulação. Para entrar ao reino milenar depois da grande tribulação, há que entrar ao programa de Deus correspondente a este tempo final, na era da pedra angular. E na América Latina e o Caribe, Deus está cumprindo a era da pedra angular, está criando a era da pedra angular e está criando o lugar santíssimo de seu templo espiritual com latino-americanos e caribenhos. Foi para mim um privilégio grande estar com você nesta ocasião, dando-lhes testemunho do novo templo que seria construído, seria criado por Deus, o qual é a igreja do Senhor Jesus Cristo. O salmista dizia que desejava, ansiava estar nos átrios da casa de Deus. Mas agora vejam vocês, os das eras passadas, das 7 eras estiveram, mas para dentro estiveram no lugar santo da casa de Deus, do templo de Deus. E nós, neste tempo, na América Latina e Caribe, estamos no lugar santíssimo da casa de Deus. Esse é o lugar mais importante da casa de Deus. Do novo templo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse é o lugar onde Ele nos colocou, neste novo templo, que Ele tem estado construindo, e que neste tempo está construindo a parte mais importante com latino-americanos e caribenhos. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, correspondentes ao lugar santíssimo do seu templo espiritual, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E chame os que faltem por chegar e tenha seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, e se complete assim a construção do templo espiritual de Cristo, e todos sejamos transformados e os mortos em Cristo ressuscitados,
e logo sigamos para a ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde. E estarei novamente com vocês aqui às 3 da tarde, estaremos regressando, e já às 3h30 estarei com vocês para continuar vendo o programa divino correspondente ao nosso tempo, e estaremos vendo o rapto da Igreja do Senhor Jesus Cristo, o rapto da Igreja, ou seja, o arrebatamento da Igreja do Senhor Jesus Cristo, ou seja, o arrebatamento deste templo novo que Cristo tem estado construindo. Na tarde, nosso templo, ore para que Deus nos fale na tarde e nos deixe compreender todo o mistério do rapto ou arrebatamento da Igreja, ou seja, desse templo. Temos falado nesta ocasião. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde. E deixo novamente conosco a Félix Caro, diretor dos cânticos, para continuar e finalizar esta atividade nesta manhã e ter um recesso e logo regressar a este lugar. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos. O novo templo. Que Deus abençoe com essas palavras. Estaremos com o nosso irmão Félix Caro, com o cântico, e despedirmos em oração.